Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Olá, queridos, de volta aqui ao livro de Jonas, a história desse profeta. Ontem começamos com uma palavra introdutória, vamos seguir. Quero ler novamente o verso 1, 2 e 3 do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, o que a gente percebe aqui é que, em primeiro lugar, o coração do profeta não bate no compasso do coração de Deus. Deus diz que quer algo, quer que ele faça algo e ele decide fazer diferente. Deus aponta numa direção, ele vai em outra direção. Ou seja, o coração de Jonas está cheio de um nacionalismo exacerbado, cheio de preconceito, que o incapacita a entender naquele momento a vontade de Deus. O que a gente percebe é que o profeta foge, o profeta abandona sua missão e se põe em franca desobediência a Deus. Isso está muito expresso no texto. E o texto diz que Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. A pergunta é: seria isso possível? Será que alguém poderia fugir da presença de Deus? Evidentemente que não, e Jonas certamente sabia disso. O Salmo 139, os versos de 7 a 12, vão nos lembrar isso. Lá está dito o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua deixa me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas te serão escuras. Não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, é impossível alguém escapar da visão de Deus, do olhar de Deus, da presença de Deus. E Jonas, ele tenta fugir dessa ação de Deus, desse chamado de Deus. Agora, querido, nós aprendemos aqui que a presença do Senhor, ela não conhece fronteiras, nem fronteiras geográficas, nem fronteiras culturais, nem fronteiras étnicas. Aonde quer que estejamos, aonde quer que formos, Deus vai estar ali. Agora, na verdade, não conseguimos fugir da presença do Senhor, mas Dionísio Pepe, comentarista bíblico, vai dizer que a desobediência, na verdade, rouba o gozo da presença de Deus. Nós não fugimos da presença de Deus, mas perdemos, quando desobedecemos a Deus, o gozo da sua presença. Ou seja, quando alguém rejeita o caminho indicado pelo Senhor, quando alguém rejeita caminhar na direção para onde Deus aponta, isso coloca-nos numa situação muito difícil. Nós ficamos à mercê da nossa própria vontade, da nossa própria decisão. É o que a gente percebe aqui no profeta. E nós podemos contrastar, por exemplo, o profeta Jonas com Abraão. O texto de Gênesis capítulo 12 vai dizer que Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso está tudo claro ali em Gênesis capítulo 12. E o texto mostra que Abraão prontamente decidiu obedecer a Deus e caminhar na direção para onde Deus apontava. Quando a gente olha para Jonas, parece que ele faz o contrário de Abraão, ele caminha no sentido inverso. Na verdade, Jonas age contra a missão. Por quê? Deixou a sua terra, é verdade, como Abraão. Ele deixou a sua parentela, é verdade,
Da mesma forma que Abraão, ele investiu, aqui no caso, recurso financeiro, porque disse que ele comprou a passagem. Então ele estava determinado a deixar sua terra, deixar sua parentela, ele investe recurso nisso, mas o que a gente percebe é que ele faz tudo isso para caminhar na direção contrária à vontade de Deus, diferente do que fez Abraão. E aí quero encerrar lembrando aqui 3 coisas. Primeiro, querido, baseado naquilo que vimos hoje, Deus revelou sua vontade a Jonas, da mesma forma que hoje Deus revela a sua vontade a mim e a você através da sua santa palavra, através das escrituras sagradas. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual a intenção de Deus com relação à nossa vida com Ele. Segunda coisa, como Jonas, muitos de nós, muitas vezes, decidimos caminhar na direção contrária à vontade de Deus. Infelizmente, essa é a realidade. Na vida de muitos cristãos que estão em franca desobediência a Deus, seguindo na direção contrária àquela que Deus está apontando. E aí, querido, essas atitudes, ou essa atitude de caminhar na direção contrária à vontade de Deus, de simplesmente não obedecer a Deus, de fazer diferente daquilo que Deus está determinando, isso traz grandes e graves consequências sobre a nossa vida. Na sequência do estudo, nós perceberemos as consequências que essa desobediência causou a Jonas e aqueles que estavam com ele. Bem assim é na nossa vida, a desobediência traz muitos males. Por isso, querido, nesta hora, ao contrário do que Jonas fez, eu quero desafiar você a refletir, a tentar entender a vontade de Deus para a sua vida e simplesmente, e tão somente, obedecer a Deus, caminhando na direção para onde Deus aponta. Que o Senhor nos abençoe. Amém.